Nesse vídeo eu trago 4 questões de comparação de frações. Olha só, primeira questão. Na pintura de uma parede foram misturados 1/3 de um galão de tinta verde com 4/5 de um galão de tinta branco. Qual é a cor mais usada nessa mistura? Então nesse caso nós temos duas frações, que eu falei anteriormente, que é 1/3 e 4/5. E a questão pede para você identificar qual foi a cor mais utilizada nessa mistura. Então aqui nós temos uma comparação de duas frações. Então a primeira fração é 1/3 e a segunda fração é 4/5. Para eu poder saber qual foi que eu usei mais ou menos, eu devo fazer aqui então a redução ao mesmo denominador. Nesse caso eu vou obter duas frações equivalentes a essas outras frações que nós temos aqui. Então nesse caso nós vamos obter duas frações onde os denominadores vão ser igual a 15, porque o MMC entre o 3 e o 5 é igual a 15. Então o que acontece? Eu vou pegar o denominador dessa fração, vou dividir pelo denominador da primeira fração e vou multiplicar pelo numerador. Olha só, 15 dividido para 3 é igual a 5, e 5 vezes 1 é igual a 5. Então aqui vai ficar 5 sobre 15. Olha só o próximo. Eu vou pegar o denominador, vou dividir por 5, que é o denominador da segunda fração, e vou multiplicar por 4. Então, 15 dividido para 5 é igual a 3, e 3 vezes 4 é igual a 12. Olha só, nós temos aqui então duas frações equivalentes a essas outras frações. Nesse caso, as frações elas possuem o mesmo denominador. Nesse caso, já que eu tenho duas frações com o mesmo denominador, a maior fração vai ser aquela que possui maior numerador. Ou seja, 12 sobre 15 é maior do que 5 sobre 15. Então, 5 sobre 15 é a fração equivalente a 1/3, e 12 sobre 15 é a fração equivalente a 4/5. Nesse caso, na questão, ela quer saber qual foi a cor de tinta mais utilizada para fazer a mistura. Então, observando as frações que nós temos aqui, a cor branca foi a mais utilizada, que nesse caso aqui é 4/5, tá certo? Porque a fração equivalente a essa é a 12 sobre 15. A próxima questão diz o seguinte: em um concurso público, Marx acertou 12 das 20 questões de matemática, 15 das 20 questões de português e 8 das 20 questões de informática. Qual das disciplinas houve o maior número de acertos? Então o que acontece? A prova desse concurso é formada por 3 disciplinas, que é matemática, português e informática. E cada disciplina possui 20 questões. São 20 questões de matemática, 20 questões de português e 20 questões de informática. Nesse caso, a questão quer saber qual foi a disciplina que teve o maior número de acertos. Foram 12 questões de acerto de 20 questões de matemática. Então, a fração que representa esse número de acertos é 12 sobre 20. Tá legal? Que é referente ao número de acertos de matemática. Já o número de acertos, a fração que representa o número de acertos de português vai ser 15 sobre 20. E a fração que representa o número de acertos das questões de informática vai ser 8 sobre 20. A questão quer saber qual disciplina teve o maior número de acertos. Então perceba que aqui nós temos frações com o mesmo denominador. Nesse caso, a maior fração vai ser aquela que possui maior numerador. Nesse caso, a primeira fração, o numerador dela é igual a 12, que corresponde à disciplina de matemática. O numerador da segunda fração é 15, que corresponde ao número de acertos das questões de português. E o numerador da fração que corresponde ao número de acertos de informática é igual a 8. Então, observando as frações e lembrando que a maior fração vai ser aquela que possui o maior numerador, nesse caso,
houve o maior número de acerto entre as disciplinas na parte de português. Então, em português, houve o maior número de acerto. Terceira questão. Um painel foi decorado com lajotas do mesmo tamanho. Do total, 3/9 tem cor branca, 2/4 tem cor azul e 2/8 tem cor verde. Qual é a cor de lajota mais usada? Olha só. Então, temos aqui então a primeira fração, que é 3/9. A segunda fração, que é 2/4. E a última fração, que é 2/8. Olha só. Perceba o seguinte. Dá para eu simplificar cada uma das frações aqui que nós temos. Então, nesse caso, eu vou pegar essa fração, eu vou dividir o numerador e o denominador por 3. Então, 3 dividido para 3 é igual a 1. 9 dividido para 3 é igual a 3. Tá certo? Olha só o próximo. Essa fração eu vou dividir o numerador e o denominador por 2. Por 2, por 2. Numerador por 2 e o denominador por 2. Então, 2 dividido para 2 é igual a 1. 4 dividido para 2 é igual a 2. Nesse caso aqui também eu vou dividir por 2 o numerador e o denominador. 2 dividido para 2 é igual a 1. 8 dividido para 2 é igual a 4. Olha só, na questão quer saber qual a cor de lajota mais usada para formar esse painel. Então aqui nós temos 1, 2, 3 frações, onde cada fração representa, corresponde à fração que a questão nos fornece. A questão nos fornece essas frações e nós obtemos frações equivalentes a essas, tá certo? Olha só. Então aqui eu vou fazer a comparação entre as frações. Então eu vou obter 3 frações equivalentes a essas. Essa fração vai ser equivalente a essa. Essa fração vai ser equivalente a essa. E essa outra, a última fração, vai ser equivalente a 1/4, tá certo? Então, para eu poder obter essas frações equivalentes a essas que nós temos, nós devemos calcular o MMC entre o 3, o 2 e o 4. Olha só, vamos ter aqui então o 2, o 3 e o 4. Então, eu vou iniciar esse processo de decomposição em fatores primos com 2. Então, 2 dividido para 2 é igual a 1. Vou repetir o 3, e aqui eu vou dividir o 4 com 2. 4 dividido para 2 é igual a 2. Vou usar o 2 mais uma vez. Vou repetir o 1, vou repetir o 3. 2 dividido para 2 é igual a 1. Vou utilizar então o próximo número primo, que é o 3. Então vai ficar 1. 3 dividido para 3 é igual a 1. E aqui vai ser igual a 1. Ou seja, o MMC entre o 3, o 2, o 3 e o 4 nada mais é do que o produto dos fatores primos que nós utilizamos aqui. Então, 2 vezes 2 é igual a 4. 4 vezes 3 é igual a 12. Ou seja, o MMC entre o 2, o 3 e o 4 é igual a 12. Então aqui vai ser 12, 12 e 12. Olha só, 12 dividido para 3 é igual a 4. E 4 vezes 1 é igual a 4. 12 dividido para 2 é igual a 6. E 6 vezes 1 é igual a 6. 12 dividido para 4 é igual a 3. E 3 vezes 1 é igual a 3. Olha só. Então aqui nós obtemos frações equivalentes a essas. Tá legal? Então eu devo lembrar de novo. A maior fração vai ser aquela que possui o maior numerador. Nesse caso, a maior fração vai ser essa aqui, ó. 6 sobre 12. Essa fração ela é equivalente a meio, que também é equivalente a 2/4. E 2/4 é a cor azul. Então, nesse caso, a cor mais utilizada para formar esse painel foi de cor azul.
Na quarta questão, também vou fazer a comparação entre as frações. Vou utilizar então o sinal de menor, de igualdade ou maior, dependendo da situação que nós temos aqui. Então nós temos aqui a letra A, letra B, letra C e a letra D. Aqui nós temos na letra A 2/4 e 1/3. Perceba que nós podemos simplificar essa fração. Podemos dividir o numerador por 2 e o denominador também por 2. Vamos ter então 1 sobre 2 e aqui eu vou repetir 1 sobre 3. Temos duas frações com os denominadores diferentes. Então eu devo saber qual é a maior e qual é a menor fração. Olha só. Para isso eu vou determinar. Para isso eu vou reduzir ao mesmo denominador. Então o MMC entre o 2 e o 3 é igual a 6. Então aqui vai ser 6 e aqui vai ser 6. Então 6 dividido para 2 é igual a 3. E 3 vezes 1 é igual a 3. 6 dividido para 3 é igual a 2. 2 vezes 1 é igual a 2. Ou seja, 3 sobre 6 é maior do que 2 sobre 6. Então nesse caso aqui, 2/4 é maior do que 1/3. Letra B. Temos aqui então 2/5 e 3/5. Perceba que os denominadores são iguais. Então, já que são iguais, vamos observar então apenas o numerador. A maior fração vai ser aquela que possui o maior numerador. Então, 2/5 é menor do que 3/5. Tá legal? Olha só o próximo. Letra C. Temos aqui então 3/8 e 1 sobre 2. Então, olha só. Vamos fazer então a redução ao mesmo denominador para verificar qual é a maior e qual é a menor. Então, eu vou determinar aqui o MMC entre o 8 e o 2. Olha só. Aqui vai ficar o 2 e o 8. Então, vamos iniciar esse processo com o menor número primo, que é o 2. Então, 2 dividido para 2 é igual a 1. 8 dividido para 2 é igual a 4. Repete 1. 4 dividido para 2 é igual a 2. Continua com 2. Repete 1 e divide 2 com 2. 2 dividido para 2 é igual a 1. Então, o MMC entre o 2 e o 8 nada mais é do que o produto dos fatores que nós utilizamos aqui. Então, nesse caso vai ser 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 é igual a 8. Ou seja, o MMC entre o 2 e o 8 é igual a 8. Tá legal? Então, aqui nós vamos ter frações equivalentes a essas, onde os denominadores vão ser iguais, que nesse caso é igual a 8. Então, 8 dividido para 8 é igual a 1. E 1 vezes 3 é 3. 8 dividido para 2 é igual a 4. E 4 vezes 1 é igual a 4. Olha só, temos aqui então 3/8 e 4/8. Tá legal? Então, nesse caso, a maior fração vai ser aquela que possui o maior numerador. Então, a maior fração vai ser 4/8 e a menor vai ser 3/8. Então, 3/8 é menor do que 4/8. Tá legal? 3/8 é menor do que 1 sobre 2. E por último, nós temos aqui letra D. Olha só, podemos simplificar essas frações. Nesse caso, eu vou dividir o numerador por 2 e o denominador também por 2. Vai ficar aqui então 1 sobre 2. 2 dividido para 2 é igual a 1. 4 dividido para 2 é igual a 2. Olha só o próximo. Vou dividir o numerador por 4 e vou dividir também o denominador por 4. 4 dividido para 4 é igual a 1. 8 dividido para 4 é igual a 2. Simplificando as frações que nós tínhamos aqui inicialmente, obtemos frações equivalentes a essas. Então, se você observar, as frações possuem o mesmo numerador e o mesmo denominador. Então, nesse caso, 1 sobre 2 é igual a 1 sobre 2.